Meu nome é Juan Fernando e tenho 28 anos. O meu primeiro contato, eu nunca imaginei que eu fosse ter esse tipo de coisa, né, comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito disposta. Só que quando foi em 2021, eu lembro como se fosse hoje, dia 14 de abril, por volta das 6 horas da manhã, aconteceu algo que eu não esperava. Meu pai veio a óbito na minha frente. E aquilo ficou martelando muito na minha cabeça, porque eu sou filho único e eu sempre fui extremamente apegado ao meu pai. E ver ele partindo, ver ele morrendo assim na minha frente e eu não ter controle sobre a situação, eu não ter o que fazer, foi algo extremamente difícil para mim. Isso começou a machucar bastante. Então, eu não tive de fato uma depressão de início. Começou com crise de ansiedade, principalmente na noite, quando eu ia dormir, vinham os pensamentos, vinha a lembrança, e isso foi me levando a um nível depressivo, a ponto de que eu não queria mais sair de casa, eu só queria ficar no meu quarto, trancado, não queria fazer nada, eu não estava vindo à igreja. Enfim, eu fiquei num lugar completamente isolado e num estado depressivo, a ponto de que eu só conseguia muitas das vezes chorar. Chorar e não tinha ânimo para absolutamente nada. Meu trabalho para mim não fazia mais sentido, é tanto que eu deixei até de trabalhar nessa época. Durante esse período, foi um período extremamente difícil para mim, porque eu comparo a minha vida um pouco com a história de Jó, porque eu era uma pessoa que eu tinha uma condição financeira muito boa, até a morte do meu pai. Eu tinha muitos amigos, eu tinha muita coisa. E aí, quando foi no dia 14 de abril, é como se eu tivesse começado uma nova história. É como se o Senhor Jesus Cristo tivesse permitido tudo aquilo aconteceu para mim novamente me erguer, que é o que está acontecendo agora. E assim, Evelyn, eu lembro perfeitamente de datas. No dia 14 de abril, meu pai teve um infarto às 6 horas da manhã. Posteriormente, 3 meses depois, um grande amigo meu, um amigo de infância, que me ensinou a tocar violão, ele era um excelente músico, um cara fantástico. Ele cometeu suicídio, ele era meu vizinho, ele era um amigo meu, e mesmo eu estando em um estado extremamente difícil, depressivo, mal, eu tive forças para ajudá-lo. E eu trouxe para a igreja, eu fiz a minha parte, eu lutei muito por ele, eu juntamente com o pastor José, a gente orou muito por ele. Em uma das oportunidades que eu tive de trazer o Júnior para a igreja, foi algo surreal que o pastor José falou para ele. O pastor José chegou e disse o seguinte, foi na época da pandemia, inclusive ainda, os atendimentos não estavam sendo dentro do gabinete, os atendimentos eram fora, numa mesinha e tal, e tinha na mesa aquele buraquinho que as mesas têm, essas mesas quadradas. E aí o pastor fez uma analogia que eu achei fantástica, aquela analogia que ele fez. Ele chegou e disse para o Júnior o seguinte, tá vendo esse centro aqui? Aí ele colocou uma garrafa de água mineral. E aí o Júnior falou, sim, tô vendo. Aqui é a vida, é a fonte da vida, aqui é onde está o Senhor Jesus Cristo. Entre o centro da mesa e a pontinha para o final da mesa, ele colocou o dedo assim no meio e disse, aqui está você, no meio, entre a vida e aqui é o abismo. Sendo que o Júnior ele já tinha tentado 5 vezes cometer suicídio e sem sucesso, graças ao Senhor Jesus Cristo. E aí ele falou, Júnior, você está aqui no meio. E aí, se você ouvir o meu conselho, a minha orientação e permanecer na presença de Cristo, você vai encontrar a sua vida de volta. Mas se você não me ouvir, talvez você não tenha uma segunda chance. E aí o pastor orou nele. Na hora que ele orou pela primeira vez, eu vi uma expressão do pastor José que eu nunca tinha visto antes. O pastor José ficou muito sério. E o pastor José deu um passo para trás e olhou e disse, a minha oração eu não senti nada. Não aconteceu nada durante a minha oração. E aí ele voltou a perguntar se ele tinha alguma mágoa no coração, algum sentimento, alguma coisa que ele estava ali escondendo. E ele falou que não. Aí então ele falou da seguinte forma, o pastor José, então eu vou lhe orientar da seguinte forma, se você não quer falar para mim, pense no Senhor Jesus Cristo e desabafe com Ele. Feche os olhos e eu vou orar novamente. E aí o pastor orou. Na hora que o pastor orou, foi uma oração muito forte. E aí o pastor disse o seguinte, que na hora que orou, na hora que ele colocou a mão sobre a cabeça do Júnior e disse, no nome do Senhor Jesus, sai, o pastor disse que sentiu como se fosse uma bola de fogo saindo dele. E o Júnior estava aqui e do lado o pastor disse que viu um demônio
E ele especificou exatamente como era esse demônio. Eu sou uma pessoa muito sensível, mas nesse dia eu não consegui ver nada. Nem senti também, eu confesso que eu não consegui ver nem sentir. Mas o pastor viu tudo isso. E o pastor disse, olha, ele saiu. E agora é com você, a sua parte você tem que fazer. Porque ele vai querer voltar. E aí, infelizmente, a depressão foi mais forte. Porque o Júnior não teve forças para voltar à igreja. E aí, 15 dias, mais ou menos 15 a 20 dias depois, ele veio a cometer suicídio. E eu lembro como se fosse hoje, era mais ou menos umas 10 horas de uma noite de sábado. Eu estava estudando, não lembro exatamente o que eu estava estudando. Foi quando ele foi lá em casa pra gente conversar um pouco, ele até fumou um cigarro, que ele gostava muito de fumar e tal. E aí eu disse, eita Júnior, eu vou precisar me ausentar aqui porque eu vou ter que voltar a estudar. E aí ele disse, aí eu falei ainda o seguinte, vem aqui amanhã pra gente ouvir um som e jogar um videogame. E ele apenas sorriu, ele não falou nada. Posteriormente a isso, eu continuei estudando e fui dormir. Quando deu mais ou menos umas 2h10 por aí, a minha mãe bateu na porta do meu quarto. Aí eu até fiquei estressado, né? Disse, o que é, mãe? Uma hora dessa a senhora me acordando. Ela disse, você saiu? Aí eu disse, oxe, eu não saí do quarto. Ela disse, é porque eu ouvi bater no portão e eu achei que você tinha saído e esquecido a chave. E aí tinha batido na porta. Aí eu disse que não. Aí, posteriormente, voltei a dormir. Não demorou 5 minutos, ela bateu na porta do meu quarto novamente e falou, Juan, olha o teu celular para ver se tem alguma coisa, porque quando eu levantei agora, eu vi uma movimentação estranha na rua e eu não estou me sentindo bem não. Olha se tem alguma coisa no seu celular. E aí, quando eu peguei no meu telefone, tinha 5 ligações não atendidas, que era justamente do irmão do Júnior. E aí, quando eu atendi, eu imaginei que ele estava passando por alguma situação, porque ele tinha crises depressivas que quando ele tinha, ele ficava muito mal. E aí o irmão dele sempre ligava para eu ir lá ajudar, dar um suporte. Teve vezes até que eu liguei para o pastor ir lá, o pastor foi. Eu imaginei que fosse algo desse tipo. E eu lembro como se fosse hoje, Evelyn. Quando eu atendi o telefone, eu disse, o que foi? Aí ele falou, o Júnior conseguiu. Aí eu não querendo acreditar, eu disse, conseguiu o quê, cara? O Júnior se matou. Nossa, aquilo dali eu não tive reação nenhuma, eu não falei nada e simplesmente eu fiquei num estado que é como se a minha pressão tivesse zerado. Naquele momento eu fiquei pálido, sem força, sem voz, é tanto que a SAMU veio para minha casa, porque a SAMU já estava na porta da casa dele e a minha mãe saiu para fora para pedir socorro. Retificando, a minha mãe saiu de casa para pedir socorro e aí foi quando ela viu a SAMU e eu estava passando mal, comecei a suar muito, eu não acreditei que aquilo tinha acontecido, porque horas antes o cara estava na minha casa, aparentemente bem, ele não tinha bebido, não tinha feito uso de nenhum entorpecente, eu não imaginava que aquilo iria acontecer e ele chegou a cometer suicídio, isso foi algo muito forte. E assim, eu não sou uma pessoa que, graças ao Senhor Jesus Cristo, eu nunca tive pensamento de suicídio, mas o suicídio e a depressão, ela mexe muito comigo, porque é um estado da mente que destrói as pessoas, que só quer destruir, que você fica num canto isolado, é algo muito delicado. E eu sempre peço em minhas orações ao Senhor Jesus Cristo que Ele me dê sabedoria e me capacite, porque eu quero ajudar as pessoas com relação a isso. É um desejo que eu tenho muito grande no meu coração, é ajudar pessoas que têm depressão e ajudar pessoas com CA, porque eu sei que isso daí é o ápice. Uma pessoa depressiva, o pior inimigo dela está aqui, é a mente dela. Então isso é muito, muito, muito delicado. E se não tiver pessoa certa, de fato, de verdade, para ajudar, você infelizmente chega a esse nível, porque eu conheço pessoas que quando estavam passando por isso me relatou, Juan, diziam que era safadeza, dizia que eu estava daquele jeito porque eu queria, me culpava, onde a culpa não era minha. E assim, eu não cheguei a ter pensamento de suicídio, mas eu tive uma depressão, eu tive um início de depressão. Eu não me aprofundei naquilo porque eu tive um homem de Deus para me ajudar ali. Primeiramente eu tive o Senhor Jesus Cristo e posteriormente eu tive ele, que foi o pastor José. Mas se não fosse, talvez não estivesse aqui. Se não tivesse uma pessoa de Deus ali, de Cristo de verdade para me ajudar, eu não sei o que seria da minha vida. Porque Evelyn é ruim.
É muito difícil, dói. Dói de tal forma que a dor do luto, ela é uma dor que, tipo assim, você pode chorar, 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 gritar, se espernear, fazer o que for, mas aquela pessoa não volta. E era isso que martelava na minha cabeça. Eu ficava pensando, poxa, nunca mais eu vou pedir a bênção ao meu pai, nunca mais eu vou ver ele. Pode se passar 5, 10, 15, 20, 100 anos, eu não vou ver mais ele. E isso doía. Doía de tal forma que, como eu lhe falei, muita gente sabe, eu sou uma pessoa muito espiritual, então o demônio muitas vezes colocava meu pai na minha frente, assim, meu pai, né? Aparecia a imagem dele. E teve momentos que eu caía. Aí depois eu percebi, Jesus Cristo não deixava, né? Aí eu percebi que aquilo era um espírito demoníaco. Mas eu cheguei a ver meu pai não, né? Um demônio em forma do meu pai algumas vezes. E não foi fácil, porque envolve os seus sentimentos, envolve muita coisa. Então, assim, você tá ali naquela saudade, naquela dor, naquela angústia e pá, aparece na sua frente. Então, isso é muito delicado. E para você repreender, aí é que é difícil, porque você tá vendo ali. E eu lembro como se fosse hoje, no momento que eu repreendi, eu disse, você não é meu pai. Eu lembro como se fosse hoje, na hora que apareceu, eu apontei assim, você não é meu pai. No nome do Senhor Jesus, eu não precisei repreender. Na hora que eu falei o nome do Senhor Jesus, ele se manifestou e mostrou quem de fato ele era. E aí, então um negócio que estava lá no meu quarto pegou fogo e depois ele sumiu. Na hora eu fiquei tão perturbado que eu liguei na mesma hora pro pastor. O pastor assim, vem aqui para a igreja, eu estou na igreja e tal. Enfim, mas foi muito difícil. Foi um processo não tão longo, mas só sabe quem viveu. Parecia uma eternidade, foi mais ou menos um ano, vou dizer assim, esse processo. E assim, imagina a minha vida. 3 meses atrás tinha perdido meu pai, posteriormente perdi um amigo de infância, aí depois de 3 meses da morte de Deuce Júnior, veio a morte da minha avó, que ela entrou em depressão também, por conta do meu pai. Ela simplesmente parou de comer, de beber água. Ela ficou tanto tempo sem comer, sem tomar água, que ela entrou em coma. E nisso que ela entrou em coma, ela se foi. Aí mais à frente um pouquinho, morre 2 primos meus, de Covid e outro de infarto. Isso no mesmo ano, imagina só o tanto de gente que eu perdi. Aí virou o ano, eu não tive força nem para vir para a igreja na virada do ano. Aí quando eu achei que eu estava melhorando, espiritualmente falando com relação à depressão, eu disse, não, agora estou ficando bem. Foi quando o pastor Herbert veio a falecer. Eu era muito amigo do pastor Herbert, eu disse, eita, poxa. Aí eu senti aquilo. E aí, posteriormente, pouco tempo depois, que foi em fevereiro, inclusive no acampe, eu perdi o meu irmão. Porque o Elvis, ele era um irmão para mim. A gente foi criado junto, ele vivia, ele tinha a chave da minha casa, para você ter uma noção. E aí ele faleceu também. E assim, eu tenho uma coisa desde a infância, eu sempre fui uma pessoa extremamente fissurada pelo outro lado. Não que eu tenha pensamento suicídio, mas eu sempre quis saber como era a vida após a morte. Então assim, imagina uma criança de 4, 5 anos questionando seus pais sobre isso. E eu ficava sempre perguntando, quando é que eu vou morrer? Como é que vai ser? Eu sempre fazia esse tipo de coisa. E aí, posteriormente a isso, o tempo foi passando, eu perdi todo esse interesse por esse lado. Só que depois que veio essa sequência de mortes, aí aquilo voltou de novo. E aquilo voltou muito forte. E eu ficava o tempo todo me perguntando novamente. Comecei a ler mais ainda a Bíblia para buscar respostas, para buscar entendimento sobre isso. E eu tive respostas sobre isso. E tive também pessoas que me ajudou, que foi o quê? Aqui a igreja. Porque se eu não tivesse um discernimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, de leitura da palavra, de um pastor ali me orientando, eu já estava juntando esses pensamentos novamente, como era a vida do outro lado. Esse monte de mortes na minha vida que passou, então talvez eu tivesse despertado pensamento de suicídio. Eu nunca tive, graças ao Senhor Jesus Cristo, mas talvez eu tivesse despertado, porque isso já é algo que, desde a minha infância, não é que me incomoda, mas é algo que me deixa com a pulguinha atrás da orelha. Poxa, morreu, e aí? O que está acontecendo? E aí, como é que deve ser lá do outro lado? Sempre fiquei com isso. E aí hoje eu tenho todas as respostas, mas eu encontrei todas essas respostas na Bíblia. Todas as respostas que eu tive dúvidas, eu tive na Bíblia, a resposta.
Com relação à medicação, eu fui ainda para um médico, porque assim, eu sentia muitas e muitas dores de cabeça muito forte e eu sentia o centro aqui da minha cabeça esquentar bastante, bastante mesmo. Eu confesso que eu cheguei a pensar que eu tinha algum outro problema de saúde, algo mais sério, voltado para a cabeça, né? Porque eu sentia muitas dores de cabeça forte e aqui estava muito quente, esquentava bastante. Então, quando eu fui para um doutor, um excelente médico, ele me orientou da seguinte forma, que eu era um rapaz muito novo, eu relatei tudo isso que eu falei para você do que eu estava passando, e ele disse que era um problema sério de ansiedade, mas que ele iria passar apenas um medicamento para mim tomar durante um mês, que fosse antes de dormir apenas, e posteriormente aquilo eu não ia tomar mais nada. No entanto, ele disse o seguinte: Juan, para você se libertar de fato disso, dessas dores de cabeça, dessa ansiedade, você vai ter que praticar atividades físicas de alta intensidade. Eu confesso que eu sempre gostei de musculação, mas eu nunca gostei de cardio, que é o que? Corridas, pedalar, enfim, esse tipo de coisa. E ele disse, você vai ter que fazer, porque se você quiser se livrar de remédio, você quiser se livrar disso que você sente hoje, você vai ter que colocar tudo isso em prática. E em um mês, quando você voltar aqui, você vai ver que a sua vida já vai estar diferente. E assim, com relação à ansiedade, de fato, Evelyn, eu não tive mais essa questão de esquentar a cabeça, não tive mais essa questão de ficar muito ansioso. No entanto, o que? A minha ansiedade foi resolvida. Só que a depressão, ou seja, a opressão que eu vinha sentindo não foi resolvida, porque aí já envolveu uma questão espiritual. Como muitos já devem saber, o meu testemunho ele é muito forte, porque eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, eu fiz parte de bruxarias, então assim, o demônio ele aproveitou da situação. Então, de fato, eu curei ali a minha ansiedade porque era algo, digamos, clínico, mas a minha depressão já não era mais algo clínico, já era algo mais espiritual. Então, assim, o meu tratamento foi a igreja. O meu tratamento, o fato de hoje eu estar aqui, primeiramente eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo e posteriormente eu agradeço ao pastor José, porque ele foi uma pessoa que eu não tenho palavras para descrever. O amor que eu sinto pela igreja hoje, o amor que eu sinto pelo pastor, se eu passasse o dia inteiro dando honras e glórias, seria pouco. Porque tudo que eu sou hoje é graças a ele. E teve momentos que eu cheguei a colocar o meu joelho no chão, ouvir a música de Marcos Antônio, Quebrantado, e falar: Senhor Jesus Cristo, arranca do meu peito essa dor, porque eu não aguento mais. E isso me faz pensar o quê? Que muitas das vezes eu não cheguei a ter pensamento de suicídio, mas eu compreendo perfeitamente que muitas pessoas, quando cometem o ato do suicídio, ele não está querendo tirar a sua vida, e sim acabar com aquela dor, porque é horrível. É uma dor que eu não consigo, em palavras, descrever. E se você não tiver, de fato e de verdade, alguém disposto a te ajudar, como eu tive, o pastor José, que muitas das vezes ligava para mim, às vezes eu só queria ser ouvido, às vezes eu não queria nem que falasse nada, e ele me ouvia com toda a paciência, me dava conselhos, me orientava, e eu fui me moldando. Eu cheguei a pesar 49 quilos, ou seja, eu fiquei desnutrido, muito, muito magro. Mas assim, eu não reclamava, eu não falava para as pessoas o que eu estava passando, e a única pessoa que eu consegui, de fato e de verdade, me abrir foi o pastor José. E foi para a pessoa certa, porque eu estou aqui hoje contando a minha história. Eu não sei o que teria sido da minha vida. Talvez os demônios que me atormentavam, talvez tivesse colocado na minha mente pensamento de suicídio, talvez tivesse de fato conseguido me destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo foi maior e hoje eu estou aqui. E você que está ouvindo esse testemunho, esse relato, você pode estar nesse mesmo estado que eu estive, ou que até mesmo esse meu amigo esteve. E aí você pode já até ter ouvido algumas pessoas falar: ah, é falta de Deus, é falta do que fazer. Como eu já vi pessoas dizendo isso, você está assim porque quer. E eu compreendo perfeitamente você que não quer falar com ninguém, porque você tem medo de ouvir isso. Porque só você sabe a dor que você está sentindo, só você sabe o fardo que você vem carregando. Mas você saiba de uma coisa, que existe um Deus que tudo pode. E Ele pode tirar esse fardo de você. E acredite em uma coisa, que tudo o que você está passando hoje será um testemunho muito forte na sua vida para ajudar outras pessoas. E você pode até estar se vendo sem saída, como eu me vi. Porque eu não tinha, algumas das vezes, nem dinheiro para comer. Eu estava sem dinheiro, eu estava sem o meu pai, sem amigos, eu estava
perdido, sem nada. Mas eu tinha uma única coisa que foi muito mais do que suficiente, que era o Senhor Jesus Cristo. E Ele me resgatou. E eu confiei nele, apenas nele, e aqui estou. E da mesma forma que eu consegui, você também consegue. Então, o meu conselho que eu lhe dou é: procure um pastor, converse com ele, relate tudo, absolutamente tudo o que você está sentindo. Não se preocupe se você vai ficar conversando 30 minutos ou 2, 3 horas. Eu não sei nem dizer quantas horas eu passava conversando com o pastor, por telefone, pessoalmente, por mensagem. Mas sempre eu escutei uma palavra de conforto. Ele sempre estava pronto para me ouvir. E eu tenho certeza que com você será da mesma forma. Você procure o seu pastor mais próximo da sua casa e você converse com ele. Fale tudo o que você está sentindo, tudo o que você pensa. Porque o Satanás, ele é astuto. E ele pode até querer colocar coisas na sua cabeça com relação a isso, como colocou na minha. Porque eu cheguei a pensar que eu estava sendo um peso para a igreja. Eu cheguei a pensar que eu estava incomodando o pastor. E aí ele me ligou, perguntando: Juan, por que você não veio mais aqui? Por que você não está mandando mais mensagem? Eu disse: o senhor tem tanto o que fazer e eu estou tomando o seu tempo. E ele ficou chateado porque eu disse isso, porque eu não estava tomando o tempo dele, muito pelo contrário, ele sentia prazer em me ajudar. E da mesma forma que ele me ajudou, eu não tenho dúvidas que ele vai ajudar você. E no nome do Senhor Jesus Cristo, daqui a pouco será você que estará desse lado contando o seu testemunho e ganhando almas para o reino de Deus. Sua vida a Deus.